Olá, seja bem-vinda ao programa Em Frente, aqui da IPI de Rolândia. Eu sou o pastor Silas de Souza, estou com você todos os dias aqui na TV Cultura, canal 27.1, Rede Norte do Paraná. Todos os dias, em dois horários, às 8 da manhã e também às 1h10 da tarde, agora nesse período pré-eleição. Normalmente vai ser às 1h30, tá bom? Mas nesse período a gente está aqui às 8 da manhã e às 1h10, comunicando com você uma palavra de vida, uma palavra de paz, uma palavra de esperança. A Bíblia diz: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos, regozijemo-nos nele. Todo dia acordou, repete isso, querido, porque aí você, não importa o que aconteça durante aquele dia, você vai se lembrar aqui de uma coisa, eu tenho certeza: este é o dia que o Senhor fez, por isso eu me alegro, eu me regozijo nele. Se a gente parar para contar, a gente sempre vai ter muito mais motivo para agradecer do que para reclamar, do que para murmurar. Pode prestar atenção. Às vezes a gente foca numa necessidade ou num problema, aí é uma situação complicada. O problema é onde você coloca o seu olhar. Se a gente mudar, sabe, olha, pensa bem, né, na programação da TV, que você tem o controle, certo? E você usa esse controle conforme bem lhe agrada. A hora que determinada programação te deixa suspeito, o que você faz? Você troca de canal. Claro que aqui, TV Cultura, você está bem acompanhado, então você não vai fazer isso, mas querido, a gente às vezes precisa fazer isso. Trocar o lugar e o foco, da onde está o nosso olhar, para outro espaço, a outra coisa que a gente tenha na vida e se alegrar. Você é bem-vindo, eu sou aqui, pastor Silas da IPI de Rolândia, estou aqui no centro da cidade, né, na Santos Dumont 1075, Santos Dumont 1075, esse é o número aí, o endereço do nosso templo, onde você pode vir e participar conosco de algumas atividades presenciais que a gente tem tido aqui. E para conhecer quais são essas atividades e até ter acesso a elas, você acessa as nossas redes sociais. Caso você não possa vir pessoalmente, você pode assistir com a gente pelas redes sociais, que vão ser colocados aqui embaixo agora, e você pode acompanhar diretamente lá. No Facebook, Igreja Presbiteriana Independente de Rolândia. Dá uma curtida lá. No Instagram, @IPI Rolândia. E lá você segue. Ou no YouTube, Comunicação IPI Rolândia. E lá você se inscreve, tá bom? E aciona o sininho e você recebe as notificações de quando algo novo estiver no ar. E se você quiser, você pode também entrar em contato pelo telefone 43 30 15 27 27. 43 30 15 27 27 é um WhatsApp. Você pode marcar um horário aqui com a gente, bater um papo, receber uma oração, um aconselhamento, tá bom? Só lembrando, enquanto está aqui a nossa rede social, que você tem um QR Code. O QR Code, você posiciona o seu celular, né, para a TV, como se fosse tirar uma foto. Esses celulares mais modernos imediatamente captam esse quadrinho aqui e vão fazer aparecer lá na sua internet as nossas redes sociais, tá bom, querido? Querida, seja bem-vindo. Olha, compartilhe a nossa programação, avisa aí os amigos, as amigas, os familiares, aqueles que você gosta, e diga: está no ar o programa Em Frente com o pastor Silas. Eu quero mandar um grande abraço aqui a uma irmã querida que tem assistido o programa, Nair, né, tem ligado aqui dando um retorno para a gente, de como tem sido a programação. Muito obrigado, querida, que Deus te abençoe. Olha, a gente quer o teu contato, entre em contato aí com a gente, tá bom? Querida Nair, que Deus abençoe. Olha, vou começar aqui com você uma leitura de um texto que se encontra em 1 Samuel capítulo 17. É a história conhecidíssima de Davi e Golias. Mas olha, tem muita lição. Nós vamos passar um tempo aqui falando sobre isso, porque tem muita lição para ser aprendida nesse texto, 1 Samuel na Bíblia, o capítulo 17, tá bom? Eu vou ler aqui para você uma parte e a gente vai comentando dessa história fascinante, que é a história do povo de Deus, o povo hebreu. E, sabe, quando você ouve um testemunho, seja na Bíblia, a palavra de Deus, ou de alguém que viveu algo, presta atenção, porque Deus não faz acepção de pessoas. E aquilo que Ele fez com homens e mulheres do passado, Ele ainda faz hoje conosco. Aquilo que Ele faz comigo, Ele pode fazer por você.
aquilo que Ele faz por você, Ele faz por outros. Por isso a importância de testemunhar, de contar o que Deus fez, o que Deus faz por nós, porque aquilo que Ele faz e fez por mim, também pode fazer pela tua vida, pela tua casa, em nome de Jesus. Eu queria ler então um texto aqui, de 1 Samuel capítulo 17, só resumidamente a história é a história em que Davi, o pequeno, encontra com Golias, o chamado gigante. E a Bíblia diz o seguinte: ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas para a guerra em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte de lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, morador de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, ou seja, aproximadamente 3 metros de altura. Queridos, olha só que história muito interessante. O povo de Israel, ele viveu em conflito com esses chamados filisteus, que eram um povo da sua época, durante muito tempo. Aliás, a gente chega até a dizer que até hoje, né, o grupo filisteu ainda está lá na região e ainda causa impactos sociais, econômicos, políticos, né, e fronteiriços, né, geopolíticos na região. E sempre houve guerra entre esses dois povos, o povo filisteu e o povo de Israel. E aí numa dessas batalhas, sendo o rei Saul que governava, o Davi, que era ainda um pequeno, a Bíblia ela diz isso, né, comparando, claro, com o Golias, mas o Davi, ele era um pequeno rapaz de um homem chamado Jessé. Ele era o caçula de uma família de 8 irmãos. E os seus irmãos mais velhos estavam na guerra. Os 3 irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samá. Queridos, e diz a Bíblia que então, um dia, os filhos mais velhos, estando na guerra, o pai Jessé chama o Davi e fala: vai lá no fronte da guerra e veja como estão os teus irmãos, leva para eles estes pães e estes queijos e me traga notícias deles. O menino tinha 17 anos de idade, não era nem ainda um homem maior, né? O Davi ainda era considerado um adolescente, 17 anos de idade. E o pai dele, Jessé, o chama e diz: vai lá na guerra, onde está tendo o confronto, o embate entre os filisteus e os guerreiros de Israel, e veja como estão os seus 3 irmãos, leve para eles pães e queijos e me traga notícias deles. Queridos, olha que coisa interessante, um pai pegar o seu filho, caçula, e mandar para a guerra, lá para o fronte da guerra, num lugar onde a batalha é mais acirrada. Você vai dizer: mas que pai doido é esse? Será que ele não tinha outra pessoa para enviar? Ou será que ele não tinha outro meio de ter informações, ou encaminhar lá o alimento que ele queria para os seus filhos mais velhos, que já eram homens formados e barbados, etc. Queridos, há uma lição aqui para nós, que ela não está no texto lido. A Bíblia ela tem muito disso, você precisa entender algumas coisas que estão no seu contexto, para que você entenda o que Deus quer nos ensinar. Um homem chamado Jessé. E Jessé, sabe o que significa? Jeová é pai. Jeová é pai. E ele chama Davi. Davi significa amado. Jessé, que é um nome hebraico, Davi é um nome hebraico. E Jessé significa Jeová é pai. E Davi significa amado. Então, olha o que eu aprendo aqui, queridos. E uma resposta para talvez uma pergunta que você tenha. Por que Deus tem permitido que nós passemos lutas, dificuldades, batalhas? Por que é uma pergunta filosófica. Por que um Deus de amor todo-poderoso iria permitir que nós, criaturas tão frágeis, passássemos por guerras, batalhas, sentimentos
difíceis, crises, enfermidades, necessidades, etc. Olha só, o pai Jessé, Jeová é pai, chama o Davi, seu filho menor, amado. Querido, lá em Israel, quando eles ouviam esse nome Jeová, que era um nome próprio de Deus, e a gente está fazendo aqui a gente chama de transliteração, porque o nome, ninguém sabe exatamente como pronuncia, mas vamos dizer que então é Jeová. Então, quando eles ouviam este nome, eles lembravam do seguinte, lá em Êxodo capítulo 15, quando eles atravessam o Mar Vermelho, Miriam, que era irmã de Moisés e também profetiza, ela sai batendo lá um tamborim e dançando, festejando pela travessia do Mar Vermelho, e ela dizia uma coisa, ela dizia, homem de guerra é Jeová. Homem de guerra é Jeová. Ela cantava uma música, um cântico cuja letra dizia, homem de guerra é Jeová. Então, quando o povo de Israel ouvia Jeová, e Jessé tinha Jeová no nome, então eles já sabiam, esse é o nosso Deus, um Deus que guerreia por nós. Eles o chamavam de o Senhor dos Exércitos. Então, querido, se eu vou para uma guerra, mas o Senhor dos Exércitos, ou seja, aquele que quando entra numa guerra é para vencer, é para ganhar toda vez que entra, se Ele me chama para me colocar numa guerra e Ele me garante que estará comigo, então eu vou. E o Davi, ele ouve o pai chamando, Davi, só que em hebraico ele ouvia, amado, olha que coisa linda. Não dá vontade de obedecer, não dá vontade de até entrar numa guerra, se aquele que é chamado de o varão, o homem de guerra, chama você, o meu amado, eu amo você, eu vou te colocar ali numa situação, mas eu estou te garantindo que eu estarei contigo, que nessa condição que eu te coloco, você vai ser vencedor. Aliás, não só vencedor, mas você vai ser mais que vencedor. Querido, se Deus chama você, mesmo que seja para passar uma luta, Ele garante, eu estarei contigo por onde quer que você for. E enfrente o que você enfrentar, eu sou poderoso para, em estando com você, tornar você um vencedor. Então, em nome de Jesus, você que está passando crise, luta, aflição, dificuldade, barreira, seja qual for na tua vida, ouça o que o Senhor, o Deus da guerra diz para você, você é meu amado, e não importe o que você esteja passando, eu estou contigo e te torno vencedor. Quando Davi ouve o homem de guerra Jeová, chamando de amado e dizendo vai para a guerra, ele prontamente diz, eu vou, porque quem me chama, me garante. Deus não colocou você nesse mundo para sofrer e se acabar. Deus não colocou a sua família nessa casa para passar uma luta que vocês não possam suportar. Deus não está permitindo tudo isso que temos enfrentado. Se Ele não fosse passar com a gente e depois de tudo passado, tornar-nos mais que vencedores. Recebe essa palavra para o teu coração e se anima com ela. E possa sentir paz e saber Deus me ama. E Ele é poderoso como um homem de guerra valente, suficientemente poderoso para me ajudar a passar por isso que eu estou passando e sair do outro lado mais que vencedor. Recebe esta palavra porque você é amado de Deus. Recebe essa palavra porque Deus é o Senhor da guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. E não importa o que você enfrente, uma coisa eu garanto. O amor que Ele tem por você vai te dar forças para vencer e você vai sair dessa em paz, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, pela tua casa, pela tua família. Talvez você não esteja passando nenhuma luta, talvez você esteja enfrentando uma grande guerra, não importa, você é amado e o Senhor dos exércitos está contigo. E ainda que agora você não passe nada de ruim, glória a Deus por causa disso. Mas se você vier a passar, lembre-se dessa palavra. Você é amado
do Senhor dos Exércitos, e Ele te fará mais que vencedor, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai amado, louvado seja o nome do Senhor, porque assim como tu chamaste Davi de amado, tu nos chamas também pelo mesmo nome neste dia, e nos faz entender que um pai amoroso não coloca o filho na guerra para perder, mas coloca-o lá sabendo que estará com ele, e é poderoso suficientemente para fazê-lo e torná-lo mais que vencedor. Coloca isso na mente, no coração, nas emoções, no espírito do meu irmão, da minha irmã, que agora enfrenta uma guerra e uma batalha, e quem passando por ela, depois de tudo resolvido, venha levantar a sua mão e dizer: obrigado, Senhor dos Exércitos, porque no teu amor eu passei e eu venci toda a crise. Dá segurança a esta pessoa, a esta casa, a esta família. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. O Senhor é teu pastor. Nada te faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém na face da terra. Te amo em Jesus. Deus abençoe. Até mais.